Não deixe de clicar aqui em cima para assistir o meu vídeo sobre Carlos Marighella. É extremamente importante que você assista e entenda. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Com o aumento da crise diplomática entre o Brasil e a Venezuela, a questão da munição das nossas Forças Armadas voltou à tona, novamente voltou à tona a questão. Começaram novamente a propagar aquela informação de que o Brasil tem munição para apenas meia ou uma hora de guerra. Afinal, o Brasil tem munição o suficiente para combater a Venezuela caso for necessário? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Lembrando que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição o link da plataforma que estou utilizando há tempos para negociar os meus investimentos. Lembra que eu falei para vocês da plataforma, da opção binária, da possibilidade que você tem de trabalhar dentro de casa para gerar a sua própria renda, para alimentar o seu capitalismo? Então, para você entender como funciona o passo a passo, basta você acessar o primeiro link que vai estar aqui embaixo, na descrição. Tudo começou com uma matéria publicada pelo G1 no dia 13 de agosto de 2012. Essa matéria fazia parte de uma série de reportagens que mostrava a situação das Forças Armadas brasileiras. Na época, o general Santa Rosa declarou, abre aspas, posso lhe afirmar que possuímos munição para menos de uma hora de combate, fecha aspas. Ainda nessa mesma matéria foi relatado que o exército brasileiro utilizava o mesmo fuzil há mais de 4 décadas. Os equipamentos e veículos eram obsoletos. 4 anos antes, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um projeto chamado Estratégia Nacional de Defesa, que tinha como principal objetivo promover o desenvolvimento das Forças Armadas brasileiras. Só que esse desenvolvimento, esse avanço, não ocorreu. Na verdade, o que avançou no Brasil durante o governo do Partido dos Trabalhadores, a não ser a corrupção? Bem, eu não sei. Se você souber de alguma coisa que avançou nesses 13 anos do governo do PT, por favor, comente aqui embaixo. Você tem que ficar esperto com as chamadas fake news que vêm de todos os lados, da esquerda, da direita, da horizontal, da frontal, da diagonal. Fake news tem muita gente aí espalhando sempre. E você também tem que tomar cuidado com o sensacionalismo em cima de algumas informações, como por exemplo, depois de 6 anos, você afirmar que o Brasil tem munição para apenas meia hora ou uma hora de guerra. A situação é bem mais complexa do que você imagina. Você tem que levar em consideração muitas coisas, como por exemplo, que guerra que o Brasil está travando. Afinal, o Brasil não tem munição para travar qual guerra? Nós temos munição para meia hora, mas para qual guerra? Nós estamos travando uma guerra continental? Uma guerra mundial? Uma guerra civil? Quais são os nossos aliados? Quais são os nossos inimigos? Nós estamos atacando ou nós estamos nos defendendo? Tudo isso tem que levar em consideração antes de você pegar e falar que o Brasil tem munição para apenas meia hora de guerra. Existe toda uma logística, toda uma complexidade. Você tem que entender que o Brasil foi sempre um país pacifista em relação a quase todas as guerras que eclodiram pelo mundo, exceto a Primeira, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Paraguai, lá em 1000 e bolinha. O Brasil sempre foi um país que manteve boas relações diplomáticas com o resto do mundo, ao contrário, por exemplo, de nações como Estados Unidos, Rússia, os países do Oriente Médio, a Coreia do Norte. Esses países que sempre estiveram envolvidos em conflitos de grandes escalas e em guerras, naturalmente sempre investiram mais na questão bélica, na questão militar, em suas forças armadas. Você tem que entender que quando uma nação está em guerra de grande escala, por exemplo, o governo dessa nação centraliza todos os esforços humanos e financeiros em prol do chamado trabalho de guerra. Naturalmente, a produção bélica desse país aumenta de uma forma muito significativa com o intuito de suprir as necessidades das tropas. O Brasil, além de ser um dos maiores países desse planeta que nós chamamos de Terra, tem mais de 200 milhões de habitantes. Isso influencia muito na logística em prol do trabalho de guerra. De acordo com o site Global Firepower, o Brasil tem aproximadamente 100 milhões de pessoas hoje aptas para trabalhar em prol da guerra. Aí você imagina o cenário de uma guerra iminente.
centenas de indústrias e fábricas brasileiras, milhões de brasileiros trabalhando em prol do serviço da guerra. Com certeza, o Brasil teria munição para bem mais do que meia hora de guerra. Essa questão é muito relativa para você sair afirmando que nós temos tão pouca munição assim. No caso da Venezuela, o Brasil não precisaria de muito para combatê-la, afinal, ela mesma está sucumbindo. E se você for seguir a lógica de que o Brasil, do tamanho que é, da proporção que nós somos, tem munição para apenas 30 minutos de guerra, a Venezuela então tem munição para 10 minutos. A Venezuela nunca foi uma ameaça para o Brasil. O canal Submundo Intelectual fez um vídeo muito bacana que eu acho que você deva assistir sobre a crise da Venezuela. Lá ele explica muito bem o que está acontecendo nesses últimos meses, então basta clicar aqui embaixo também na descrição. Por outro lado, infelizmente, a gente sempre tem que mostrar os dois lados da história, o Brasil hoje não é capaz de reagir a uma agressão de uma superpotência. Infelizmente, as nossas Forças Armadas não correspondem à grandeza territorial, à dimensão que é o Brasil. Isso porque não houve investimento devido nas Forças Armadas, assim como não houve investimento na infraestrutura do Brasil, na educação, na saúde, enfim. O Brasil hoje não é capaz de responder a um ataque de uma superpotência como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, como a Rússia, infelizmente. Talvez isso mude a partir de agora com esse novo governo. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.